Salve! Começando a segunda temporada do Papo com Maraca. Sejam muito bem-vindos, fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado. Muito obrigado pela companhia na primeira temporada inteira, né? Ano passado a gente esteve aqui até o comecinho desse ano e agora a gente está começando uma nova temporada de Papo com Maraca, diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora. A Harmônica fica aqui no Fiusa Center e eu não sei se vocês viram, o cenário mudou, mas a casa continua a mesma. Nós estamos aqui com a Harmônica porque em time que tá ganhando não se mexe, esse time tá dando de goleada. Muito obrigado, Harmônica, pelo ano de 2023. Aproveitar e agradecer a Claro, o Beer Shop Express, agradecer o Minas Frios, que foram grandes parceiros. Esses carinhas que chegaram aqui agora com a gente, ó, açaí de já é uma delícia. Depois a gente vai comer, eu e meu convidado, nós vamos comer o bombonzinho ali, vocês vão ficar de cara, é muito bom, e nós vamos falar mais, lógico, do açaí de já, mas agradecer também a Painil, a Imídia, Ed LED e agradecer sempre o pessoal que tem sido nosso parceiro, que é a Vivace. Então, muito obrigado a todos eles. E como não podia ser diferente, para a gente começar bem essa segunda temporada, tinha que ser um nome, cara, tinha que ser um nome de outro planeta, não podia ser um nome qualquer. Então, eu tô recebendo aqui nos estúdios com muita felicidade Renato Tuma. Renatão, beleza, Valeu, cara? Maraca. Seja bem-vindo, viu, cara? Obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço demais você ter aceitado. Quem não conhece ainda, o Renato, ele vai falar um pouco pra gente da diferença de astrologia com astronomia, que o pessoal confunde muito, mas daqui a pouco eu vou te perguntar. Mas, cara, ele tem o Achei Saturno, que é um canal muito legal, muito bacana. Se você quer saber, por exemplo, se o homem pisou ou não pisou mesmo na Lua, ele vai te dar umas dicas ali pra você pensar um pouco. Mas você gosta de fazer o pessoal pensar um pouco também. Tem que pensar. Esse é o objetivo. Legal. Como eu sempre falo também, eu não fico advogando pela NASA, mas a gente joga ali as evidências, os fatos, a história, né, pra pessoa pensar. Cara, e falando em pensar, quando é que as agências espaciais, todo mundo descobriu e entrou nesse consenso de que a Terra é plana? Vamos começar certo, né, cara? Mas, cara, que loucura, né? Apareceram os terraplanistas aí. A Terra plana é um movimento muito forte, eu acho que sempre vai existir, porque ele não se trata só assim, não é uma parte da ciência, né? Existe também aquele efeito de coletividade, de pertencimento de grupo, né, que muitos têm, mas tem também uma questão religiosa muito forte aí na Terra plana. Religiosa e um pouco de teoria de conspiração, porque as pessoas gostam de teoria de conspiração também. Tem os que vêm pela conspiração, que é, por exemplo, quem começa a duvidar muito na NASA, que o que eles fazem é mentira, que o homem não foi pra Lua, que não levou robô pra Marte. Aí começa a duvidar de tudo, começa a abraçar aquele pacote todo, começa a duvidar da existência da estação espacial, da ISS, que fica orbitando a Terra, aí vai até chegar a duvidar de tudo que a NASA faz. Então, até o formato da Terra que a NASA fala, eu falo NASA, mas na verdade são todas as agências espaciais, né? Aí começa a duvidar de tudo, chega até a duvidar do formato da Terra. Então, existe isso daí também. Mas uma questão muito forte que sobrevive aí na Terra plana é a religiosa mesmo. Esses dias eu fui então tem muito a ver com a religião. Tem então. bastante. Cara, e lá atrás, né, já teve gente que queimou no fogo por conta disso e depois Exato. A própria igreja pediu desculpas aí, tarde demais, né? Primeiro você queima. Então. Mas você sabe que a gente até brincou, tava com uns amigos, a gente tava na praia e a gente vendo os navios no horizonte, né, sumindo e tal. Mas como que o navio sumiu? Ele não bateu no vidro lá, né? Então, tipo show de Truman e tal. O que os terraplanistas falam é que existe a refração. Então, a explicação deles para tudo é a refração da luz. Então, o que eles falam que acontece? É como se a luz fosse uma flecha. Ela sai, ela vai até o alvo, né, os nossos olhos no caso, só que ela vai descendo, ela vai sofrendo efeito de refração. É da mesma forma que eles explicam, por exemplo, o pôr do sol. Entendi. Que é um absurdo. É uma coisa assim, que não existe um cálculo de refração em cima disso, mas eles falam que o sol se põe por causa desse efeito de refração. Mas, de acordo com o modelo da Terra plana, se a Terra plana, por exemplo, é essa mesa aqui, e o sol faz um movimento circular em cima, pela lógica, não teria como o sol se pôr. Você não veria ele descendo. Seria dia o tempo todo. A luz ia estar de um jeito mais fraco ou mais forte. Aí você veria o sol indo embora, no caso, no final do dia, na hora que ele começasse a ficar menor e na mesma altura que ele tá. Porque se fosse pensar no movimento que ele tá fazendo em cima, não faria sentido a gente ver ele no horizonte. Mas eles falam que isso é o efeito da refração, a luz descendo. Então, assim, são evidências muito simples que já quebra a Terra plana.
Só que aí eles vão achando um jeito de agarrar ali uma explicação que não tem cálculo, não tem modelagem matemática nenhuma. Então, até por isso que não chama modelo da Terra plana, porque não tem modelagem matemática. E não é teoria porque ela não pode ser testada de nenhuma forma. Mas segundo eu tenho ouvido, até alguns terraplanistas, assim, coordenadores de grupo e tal, já estão voltando atrás no que eles falaram, né? Tem um Leandro, que é um youtuber aí muito grande, ele era um dos cabeças ali da Terra plana, né, na internet, e agora ele já tá levando aí o assunto já tá indo para formato da Terra Globo. Então ele tá rebatendo os argumentos que ele usava. Ô, Renato, agora, brincadeiras à parte desse lance do terraplanismo e tal. Cara, mas como que surgiu o Achei Saturno? E hoje você vive do seu conteúdo ou não? Como que é? O que você faz, cara? Então, eu trabalhava com obra, né, em 2020. Obra tipo empreita, eu tinha uma assim, empreiteira, eu fiz engenharia civil, aí eu abri uma empreiteira, depois fui trabalhar junto com o meu irmão, a gente trabalhou junto durante alguns anos, e aí no período da pandemia a gente tava com algumas dificuldades em entrar em condomínio, em fechar obra, por causa do isolamento social. E aí foi quando eu tava entregando um apartamento e fui ficar numa chácara dos meus pais por alguns meses. E nesse período lá, a visualização do céu lá é totalmente diferente, por conta de poluição luminosa, de emissão de gás carbono também, de tudo. E lá o céu é muito diferente, tem muito mais estrelas, você vê a mancha da Via Láctea, e é aqui perto, lá no Recreio Internacional. E aí lá, em poucas noites que eu fiquei lá, um dia eu fui querer ver o céu, assim, deixa eu... Não, começou com uma matéria que eu vi na internet sobre avistamento de OVNIs. Então é uma coisa muito comum. A gente sempre vê alguém falando que viu OVNI. Tem gente que a gente conhece que afirma que já viu OVNI, que o parente viu, que não sei quem viu. Nós vamos falar disso também. Eu quero depois entrar nessa. Vamos. E aí eu falei, bom, aí eu vi uma matéria falando que o cara tava afirmando que viu OVNIs, mostrou uma filmagem lá estranha. Eu falei, cara, aí eu vi um cara comentando embaixo lá, né? Falando, isso aí é normal. Se você olhar pro céu qualquer dia, você vai ver alguma coisa, alguma luz, e tem explicação, pode ser isso, isso e isso. Eu falei, vou olhar hoje. Num dia qualquer, num dia de semana, assim, falei, vou sentar aqui na grama aqui, vou ficar olhando. E aí, o pouquinho que eu fiquei lá parado, eu já consegui ver uns 7 estrelas cadentes. Que é os meteoros, né? Que a gente chama de estrelas cadentes. Num dia só. De uma vez só, em coisa de 1 hora, assim, eu vi 7. E eu nunca tinha visto, dava pra contar nos dedos quanto eu vi na minha vida, né? Aí isso chamou atenção, e aí eu comecei a pesquisar sobre o que era, como que acontece o meteoro e tal. E aí você tava vendo a olho nu, não tinha... A olho nu, Começou tudo a olho nu, nem tinha nem comprado o telescópio ainda, eu não tinha nenhuma ligação com a astronomia, com os planetas. Eu não fui aquela criança que gostava de ver a Lua. Que meu pai me mostrou o eclipse. Não tinha nada disso aí. Foi já com 20 e tantos anos que eu fui ter essa experiência. E aí, nessa noite, eu fui dormir meio intrigado. Eu falei assim, caramba, acontece muita coisa no céu que a gente não sabe. Um vê luz, o outro vê estrela cadente, né? Então, aí eu abri um vídeo no YouTube lá, fui assistir. Era o How the Universe Works, como o universo funciona. E era sobre estrelas. Aí a explicação do cara lá sobre estrelas, eu fiquei até meio assustado. Tipo assim, o tamanho que é em comparação à Terra, como que elas nascem, como que elas morrem, como que funciona o universo. Eu falei, cara, é muito doido isso. A gente olha pro céu, vê milhares de estrelas e não tem noção. Aí eu fui me dar conta de que tava tendo uma chuva de meteoros, que é um evento astronômico muito legal e é até o mais recomendado para quem quer começar a observar e entrar na astronomia, porque você não precisa de nada. É só você sentar lá e olhar pro céu. E uma chuva de meteoros nada mais é do que uma época do mês, do ano ali e tal, que a Terra passa numa posição da órbita dela por onde já passou algum cometa. Então, quando o cometa passa por aquele local... Resquício do cometa, aquilo. Aí ficam os resquícios dele, porque o Sol aquece o cometa, ele vai soltando aquela cauda, isso aí esfria e fica no espaço. Quando a Terra passa, a Terra com a gravidade puxa. Então, esses destroços do cometa aí, eles entram na atmosfera e viram meteoros. Então, o que acontece durante uma chuva de meteoros é isso, é uma incidência maior de meteoros no céu. Então, se você ficar olhando, vai ter chuvas de meteoros que você vai ver 20 por hora, vai ver 100 por hora. Entendi. Então, eu não sabia, e eu tava presenciando um evento desse. Aí que eu comecei a despertar essa curiosidade. Cara, e assim, você falou de uma coisa, né, quando você falou sobre o terraplanismo e essa mistura do que é e do que não é real. Quando você fala também da chuva de meteoro, várias coisas na história das religiões estão ligadas a eventos. Por exemplo, o nascimento de Cristo. Os 3 Reis Magos seguem uma estrela, e que pode ser um cometa, né? Dizem que poderia ser até o cometa Halley. Exato. E eu já vi grupos mais... Vamos colocar, eu acho que xiita não é nem a melhor palavra, mas mais radicais, né, de extremismo religioso, que
fez suicídio coletivo porque eles estavam esperando uma chuva de meteoro e tal. A religião, ela sempre teve muito de buscar na astrologia, na astronomia, né, na verdade. Nas duas. Porque até 1600 a astrologia era a astronomia difundida. E aí, cara, tem muito de buscar isso, buscar a explicação. Cara, muito. Não, você falou tudo agora. Até 1600, final de 1600, que foi quando Galileu se tornou o último astrólogo e o primeiro astrônomo, né? A explicação para tudo era os céus. Então, por exemplo, pelo desconhecimento da ciência, a gente não sabia que existiam vírus e bactérias, não sabia de muita coisa que era explicado como, vamos falar que é um misticismo, vamos falar que é Deus, vamos falar que é alguma praga. Então eles associavam qualquer coisa que tivesse, não houvesse explicação, que hoje a ciência nos mostra o que é, eles associavam isso a fenômenos do céu. Então, por exemplo, se aparecesse um cometa no céu hoje, cometa não é um meteoro, o cometa ele é um astro que ele aparece ali, ele é como se fosse uma estrela borrada, manchadinha assim no céu, fica durante alguns dias, depois ele some. E ele dá volta no Sol, é isso? Ele dá volta no Sol, então assim, ele tá muito longe da Terra. Mas dá pra dizer que ele orbita o Sol? Ele orbita o Sol, só que eles têm uma órbita extremamente longa. Então o planeta ele dá essa voltinha aqui no Sol. O cometa ele vem aqui, ele vai lá pro cinturão de Kuiper e volta. Então, ele tem menos massa, né? Então, bem menos massa, são pedras de gelo, pequenas. Então a gente consegue ver ele no céu quando ele tá passando, fazendo essa volta e chegando perto do Sol, que ele vai aquecendo e formando a cauda, a gente consegue perceber isso. Então, quando eles viam isso no passado, eles associavam isso como se fosse um presságio. Então, quando um cometa X passou no céu, a gente teve fome, teve uma escassez, teve uma seca. Aí eles achavam que toda vez que aparecesse um cometa ia ter a mesma coisa. Acabou um reinado. Então, assim, eram presságios que eles associavam aos cometas. E isso era muito forte. Então, como antigamente sempre tinha alguma tragédia acontecendo, justamente pela escassez científica, era muito comum acontecer esse tipo de coisa. E aí isso foi linkando, se o céu está nos avisando disso, então quando a Lua está cheia é tal coisa, quando Marte está perto da Lua é outra coisa, então eles aí começou a surgir a astrologia, que é associar os fenômenos que acontecem aqui com explicação no céu. Então acontecia muito, e é muito forte isso. Chuvas de meteoros também, houveram algumas que são chamadas até de tempestades de meteoros, que passavam milhares no céu de uma vez. Então a gente hoje aqui na nossa vivência, a gente não presenciou isso ainda. Mas aconteceu já em 1900, 1800, em vários... É até comum, assim, ao longo da história acontecer essas tempestades, que mostram vários no céu, assim. É muito, é coisa de dezenas por minuto. Então isso assustava muito. Quando você não sabe o que é, você vai achar que é algum apocalipse acontecendo, alguma coisa assim. Então criava-se esse pavor todo, né? Renato, antes de a gente continuar, meteoro, às vezes ele desintegra antes de cair na Terra. Experimenta pra ver desintegrar na boca. Cara, esse é o... tem até uma marca famosa que tem esse chocolatinho aqui, que é um sorvete chocolatinho, mas esse aqui é com açaí. Então, caramba, muito bom. É bom demais, eu adoro. E tem uma explosãozinha de sabor aqui, e que o pessoal só encontra no açaí de já, tá? Então depois eu vou falar um pouquinho mais do açaí de já, mas tá aqui pra gente já ir comendo. Eu vou fazer o seguinte, esse calor de Ribeirão. Eu vou compartilhar com a produção aí. Depois vocês pegam aí, que vai valer a pena, tá? Pode distribuir aí pro pessoal que tá olhando já com cara de fome. Muito bom. Eu tô vendo todo mundo. Fica à vontade. Cara, um meteorito, isso cai na Terra todos os dias. Ou não todos os dias, é exagero dizer. Todos os dias e muito. E muito. Toneladas. Então, mas assim, do que se tem notícias, recentemente, eu lembro um da Rússia, eu lembro que uma galera viu agora há pouco tempo alguns que caíram. A gente tem acidente com isso de matar pessoas? De matar pessoas é mais difícil, cara. Por quê? A superfície do nosso planeta, 70% dela é água. Da área que é terra, é uma percentual muito pequena ali, que são cidades. Então é muito difícil cair coincidentemente numa cidade. Cai normalmente na água. Entendi. Então quer dizer, só para o pessoal entender, quem está em casa, cai todo dia, mas ninguém precisa ficar preocupado, assim, viver com essa preocupação, porque... primeiro que o planeta tem muita água e onde tem água não tem cidades, pelo menos não que a gente conheça ainda. O que acontece? Assim, cai, mas assim, na superfície é muito pouco. Até na água é pouco que cai diariamente. Não é sempre, tá? Porque
pedaço de rocha do asteroide ali, quando entra na atmosfera, ele vai queimando, vai desintegrando por conta do atrito do ar mesmo. Quando esse pedaço é grande, ele não consegue se desintegrar por completo, ele atinge a superfície. No que atinge a superfície, a maior chance de cair na água é bem maior por conta da área do nosso planeta, mas quando cai na superfície, por exemplo, na Terra, como aconteceu na Rússia em 1908, parece, que foi lá em Tunguska, ele não matou ninguém porque caiu numa área que não era urbanizada. Aham. Mas teve 2 pessoas lá que parece que não sabia se tinha sido por conta do cometa e tal, do asteroide. Mas pode acontecer, pode cair. E assim, entrar na atmosfera entra todos os dias, é bastante, Entendi. é bem comum. Entendi, cara. Meteoros. Então, e assim, qual seria o tamanho mínimo de um meteoro desse para nos causar uma preocupação? Tipo, porque um meteoro de 100 metros, por exemplo, ele vai desintegrar. Vai desintegrar. Assim, até meio quilômetro, até uns 500 metros de diâmetro, já pode cair na superfície, já pode causar algum estrago. Mas para destruir uma cidade grande assim, para destruir Ribeirão Preto, São Paulo, essas coisas, aí tem que ser mais ou menos de 1 quilômetro. Entendi. Um asteroide, um pedaço de rocha de 1 Aí quilômetro. já começa a ter perigo. Aí já é perigoso. No caso dos dinossauros, que acabou foi uma extinção em massa no planeta, aí já era um asteroide de 20 quilômetros. E aí o efeito não é só naquele local que ele cai. Ali onde ele cai, ele causa uma cratera muito grande, causa lá uma explosão, só que mata tudo que tá ali. Só que isso causa um efeito pro planeta inteiro, porque ele levanta muita poeira, levanta muito material. É isso, né? E isso cobre o nosso planeta, impede a passagem de sol. Congela. Aí esfria, morrem as plantas, consequentemente morrem os animais herbívoros, depois morrem os carnívoros, que comeriam os herbívoros, e aí desencadeia uma extinção em massa. Então a extinção dos dinossauros, ela se deu por conta de um meteoro que caiu na Terra. A teoria mais forte é que sim. A teoria mais forte. E teria caído mais ou menos aonde? Lá sabe? no México. No México. Chama Chicxulub lá. E aí não quer dizer que ele destruiu a Terra toda, mas ele levantou Exatamente. muita poeira. O estrago que ele faz no local é só uma cratera. Mas aí o efeito não é só a cratera ali que é o problema, é o efeito que acontece no momento que o asteroide cai. Primeiro tem a energia que é gerada também, né? A energia Isso já gerada, deve acabar com tudo próximo. Exatamente. Segundo, sobe essa poeira que cobre a atmosfera e aí aí esfria. compromete todos os tipos de vida. E normalmente o que sobrevive a uma extinção em massa é os aquáticos, né? Porque o animal aquático ali, ele tá um pouco mais protegido. Cara, Ribeirão, eu não sei se você vai saber me responder isso, mas Ribeirão Preto, a gente costuma dizer assim, primeiro que é uma cidade muito quente, e segundo, quando a gente chega de São Paulo, de qualquer cidade, a gente chega, parece que a gente vê Ribeirão num buraco, assim. Um Apesar buraco de Ribeirão mesmo, ser real. uma planície, ela tá dentro de um buraco. Isso pode ter sido um meteoro cair, ou aqui, falam também que aqui foi um vulcão. Tem um vulcão adormecido debaixo da gente aqui, só que isso não tem a ver com calor, e assim, o fato de estar num buraco é formação geológica mesmo. Ah, tá. Não é a tampa do vulcão também. Não quer dizer é nem isso. tampa do vulcão e não é nem um buraco também. Bastante gente pergunta isso, mas também não é nem um buraco de ter caído um asteroide aqui. E Isso aí também é não- formação geológica normal. E também não vamos ter aqui uma erupção desse vulcão. Esse Não, vulcão não. já tá Ele tranquilo. já tá morto. É um vulcão adormecido que fala, né? Mas ele não tem Aham. nenhuma atividade prevista. Tá realmente... É porque existem muitos vulcões, né? No planeta, no geral, assim, ele teve uma fase da formação do nosso planeta que era só de vulcões. Na Itália que tem alguns agora que estão... Tem bastante. No próprio México também tem México. bastante vulcão. Cara, que legal, No cara. Chile. E agora, vamos lá, deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, porque tem muitas perguntas interessantes, tem muita coisa que a gente quer saber e que eu acho que você pode elucidar. Eu fuço muito na internet e tal, e de repente eu ouvi dizer que o Sol, ele tá passando por um momento de muita intensidade, tempestades solares, e que isso pode interferir na nossa radiocomunicação, na comunicação de satélites, até apagar alguns satélites aí. A gente corre o risco de ficar esse ano no escuro? Não, no escuro não. Já teve até boatos de que esse ano não teria internet, que ia ter blackout. Não, isso daí não. O que pode acontecer? Pode, já aconteceu algumas vezes na história, isso aqui é muito difícil e hoje a gente tem monitoramento disso. Então é muito mais fácil a gente precaver esse tipo de problema. O que acontece? O Sol ele não é um corpo igual à Terra. A Terra é um corpo rochoso. O Sol é um corpo plasmático. O plasma é o gás aquecido, é o quarto estado da matéria. E como o Sol é um plasma e muito grande, ele tem a rotação dele igual a Terra tem, ele gira também, e gira muito mais forte, né? Acontece que algumas regiões giram mais rápidos que a outra. E o que acontece com isso? Então ele começa a, vou falar entre aspas, engruvinhar, assim, por conta do campo magnético. Ele não é uma bola inteiriça, eles são Exatamente. várias...
atividades acontecendo. Exatamente. Aí acontece que alguns pontos começam a se aquecer mais e ele não consegue liberar o calor. Então ele começa a prender e começa a ficar aquelas manchas pretas que acontece no Sol. Então aquilo lá nada mais é do que um ponto com calor absorvido ali com uma pressão muito forte que ele pode estourar a qualquer momento. Isso porque o campo magnético do Sol ele não é igual ao da Terra, não faz um círculo assim exato. Ele vai em toda a superfície dele. Começa num ponto, termina no outro, mas é um monte de pedacinhos de campo magnético. Então isso faz com que o calor fique absorvido em determinados locais ali preso. Quando esse calor chega numa pressão muito forte, ele explode, ele emite uma radiação solar muito forte, que é a tempestade solar. Entendi. Então essas manchas pretas, elas estouram. Né? Aí se a Terra estiver apontada na exata localização ali da onde essa mancha estourou, essa radiação vai chegar até aqui. Mas o que chega é só a radiação ou a temperatura também não, vai só chegar? A radiação. Não tem perigo da gente ficar mais quente aqui do que já ele não vai mandar mais calor. Ele vai mandar só mais radiação. A gente tem um campo magnético que protege boa parte dessa radiação. Então, dependendo do grau dessa explosão solar, nós não somos afetados. O campo magnético, ele repele. É como se fosse um ímã. Então, a gente tem a tempestade solar, os raios de radiação do Sol vindo para cá, e o nosso polo que faz com que desvie todas essas partículas radioativas. Só que alguns pontos do nosso campo magnético tem algumas falhas, que é por onde essa radiação pode entrar. Inclusive, em cima do Brasil tem uma. Tem uma falha aqui no campo magnético. E se essa radiação também é muito forte, a gente não consegue repelir ela totalmente. Então, parte dela entra. Legal, cara. Legal não, né? É curioso, né? Curioso, legal não. Perigoso também. Aí essas manchas... Tem algumas manchas solares no Sol agora que fazem parte do ciclo solar. Não é nada anormal. Faz parte. Que elas são muito fortes. E que se elas explodirem na direção da Terra, que pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer. Que elas vivem surgindo e estourando. Se ela for para a direção da Terra e chegar até aqui com uma potência maior do que o nosso campo magnético nos protege, ela de fato vai entrar no nosso planeta. Mas mesmo assim é muito difícil, não tem nenhum histórico assim de uma radiação a ponto de prejudicar a espécie humana. É, porque assim, ela é cíclica, ela acontece de tempos em tempos. Isso. Quando aconteceu da última vez, é lógico que a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Exato. Mas ela não deu um apagão. Não tivemos um apagão. Já houve apagão, houve na Alemanha, tiveram alguns apagões já por conta de explosão solar. Mas você acha que isso não deve acontecer, não deve ser repetido? Pode acontecer, acontece com muita frequência, inclusive na direção da Terra, mas a ponto de conseguir penetrar nosso campo magnético é muito mais difícil. E se isso acontecer hoje, por a gente já ter um bom monitoramento disso, a gente consegue desligar o que é principal, na verdade, né? A gente não vai ser afetado no nosso corpo, porque a radiação não é forte para isso. Mas pode acontecer com os nossos equipamentos eletrônicos, pode prejudicar eles, principalmente os satélites. Entendi. Então, a primeira coisa que a NASA faria, as agências espaciais que têm satélites na nossa órbita, é conseguir desviar esses satélites desse local de onde vai ser emitida a radiação ou desligar eles. Então, coloca no modo avião ali os satélites, então eles não vão ser afetados pela radiação até ela passar. Entendi. E depois liga de novo. Cara, aproveita como mais um aí que eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu tenho que fazer uma introdução para te explicar o porquê que eu tô perguntando isso. Você estava me contando de quando você começou a se interessar pelo tema e assim, uma coisa que eu achei interessante é que você começou a perceber o céu, se interessar sem usar equipamento nenhum. Mas você lembra qual foi o primeiro telescópio que você comprou? E assim, para quem está acompanhando a gente agora e fala assim, pô, eu queria começar, sei lá, iniciar, o que você fala? Ó, compra esse telescópio que não é caro e você vai ser um brinquedo legal, um brinquedo entre aspas, você vai se divertir. Lá no meu Instagram eu recomendo bastante a Celestron, tem até aqui, ó, no gorro aqui a marca deles. Como chama? Celestron. Celestron. É uma marca bem boa, custo-benefício assim no Brasil é o melhor que tem. Inclusive eu só tenho um vídeo lá esses dias mostrando como que é a visualização dos planetas pelo telescópio. Então eu mostro a imagem de cada um deles. Bem legal para quem tá querendo comprar, até mostro qual que é o modelo. E o que eu uso é um refletor, modelo refletor, que é aqueles que fazem ampliação através de espelho. É um tubão bem grande, de 90 centímetros, dessa marca Celestron, e ele já é ideal para ver planeta, e para ver a Lua você consegue ver as crateras ali perfeitamente, consegue ver o interior delas, dá para estudar bastante coisa. Vamos falar de Saturno. Dá pra ver o anelzinho? Dá pra ver o anel, dá pra ver a divisão Cassini, que é uma divisão que tem entre os anéis, entre os dois grupos maiores de anéis ali. Então, assim, é muito interessante. E é legal que quando você vai observar Saturno por um telescópio, ele nunca tá exatamente igual. Primeiro que tem as luas em volta de Saturno, igual ao Júpiter. Então você vê um pouquinho delas ali, um dia numa posição diferente. Tem lua que é tamanho da Terra, né? Até maior. No tamanho da Terra não, mas
maiores que a nossa Lua. Ah, maiores que a nossa Lua. Tem maiores que a nossa. A maior Lua de Saturno é Titã, que é a segunda maior do sistema solar inteiro. Ela chega a ser quase metade mais ou menos da Terra, mas é bem maior que a nossa. E ela não tem atmosfera? A Lua Titã tem. A Titã tem? Tem. A Lua Titã é a única Lua do nosso sistema solar que tem atmosfera, tem chuva e tem lagos. Só que a diferença é que lá não é de água. O lago lá é de metano líquido. Cara, que loucura. Então isso aí abre assim para uma viagem de tentar um tipo de vida exótica, pode ser que exista lá, porque a gente conhece vida que você já tá dando uns spoilers aí, então pode ter vida fora da Terra. Pode, muito. Você acredita que possa ter. Tem muito lugar que é rico em água, rico nos elementos básicos para a formação de vida. Mas essa vida pode ser uma microvida ou... É o mais provável. Mas vamos lá, vamos lá que eu já quero chegar nisso daqui a pouco. A Joyce, cara, ela me pediu para fazer uma pergunta para você. Antes de eu vir para cá, ela já tinha falado, pede para explicar a diferença de astronomia e astrologia. Então eu queria saber a diferença, porque a gente já falou sobre o assunto, mas eu queria depois voltar nesse assunto do telescópio, porque eu acho que é incrível. Se a gente conseguisse estimular que principalmente os jovens aí, a meninada, tivesse isso como um hobby, cara, a gente ia incentivar que nós tivéssemos futuros pesquisadores, eu acho. Nossa, tem muito a falar sobre isso aí. Então eu quero voltar a falar dos telescópios aí, até porque eu também quero um dia ter um telescópio, mesmo que para hobby também. Eu tenho 2 programinhas, porque eu moro no 16º andar. Então imagina, cara, você fica ali, você quer ver o que está acontecendo no céu. Você pega menos poluição luminosa, consegue ver melhor. Primeiro eu falei, aviões, quero saber qual que é aquele avião. Aí eu baixei um aqui que é o Flight Radar, né? E para ver o céu, Skyview. Skyview é bom. Skyview é bom? É bom. Eu uso ele, aí dá para ver as estrelinhas. Você vê qual que é a estrela, né? Aí quando eu vejo uma estrela brilhante, coloco ali e tal. E aí vou aprendendo um pouquinho. Mas aí eu falo, se eu tivesse um telescópio aqui, eu queria... Tem um outro que é muito legal, que eu sempre falo também pra galera, que é o seguinte, se a gente olhar pro céu, próximo ao pôr do sol ali, no comecinho da noite, ou de manhãzinha, na hora que o sol tá nascendo, se você olhar aleatoriamente pro céu, você vai ver algumas como se fosse estrelinha andando. Ela anda um pouquinho e para. Isso é muito confundido com OVNIs. Bastante gente fala que vê OVNIs, na verdade está vendo isso. Que é satélite. São satélites. E você vê bastante isso. Tem um aplicativo que chama Heavens Above. Você Heavens consegue Above. Ver quando ele vai passar e na hora que ele passa, você vê qual que é. Cara, eu lembro que a Mir, teve uma época, a Mir, agora não é Mir mais, né? A Estação Espacial é... A ISS. ISS. Ela teve uma época que o pessoal seguia ela, né? Ela estava bem visível. Até hoje. Tem bastante. No aplicativo mostra o trajeto que ela vai fazer, você consegue saber quando vai passar pelo Brasil e você vê ela passando no céu. Aí ela é bem mais brilhante. Então, já que eu não deixei você entrar na diferença de astronomia e astrologia, aproveitando, com o telescópio, eu consigo ver a estação espacial? Consegue, só que é um trabalho muito difícil, porque ela está a 400 quilômetros de nós. Vamos pensar assim, quanto mais longe está o corpo, independente da velocidade dele. Por exemplo, um planeta, Marte, está muito mais acelerado do que o ISS. Milhares de vezes mais acelerado. Só que tá por muito estar mais longe, você vê esse movimento muito mais devagar. Então, quando você aponta um telescópio para um astro, para qualquer corpo no céu... É por isso que a Lua, ela anda mais do que o Sol. A gente percebe ela no céu, né? De um dia para o outro, você vê que ela está em posição completamente diferente, porque ela está bem mais próxima. E aí, quando você olha um planeta, apesar da velocidade muito grande dele, você amplia no telescópio lá 900 vezes de ampliação. Você vai ver ela andando devagarzinho na tela ali. Você vai ver o movimento dela. Na verdade, esse movimento é por causa da rotação da Terra. Você nem percebe o do planeta. Então, você vê que movimenta. Agora, a ISS, se você apontar para ela, no céu ela já anda rápido. Se você ampliar isso aí 90 vezes, 900 vezes... A velocidade ela vai andar também 900 vezes mais rápido. Então é muito difícil. O que o pessoal consegue fazer, quem já é mais profissional nisso, é motorizar o telescópio. Então você tem que colocar ele posicionado de acordo com o eixo de rotação da Terra. Então, se a Terra está girando e isso interfere no movimento do telescópio, você tem que colocar o telescópio para girar junto. Então você posiciona para o eixo de rotação, motoriza ele acompanha a velocidade da Terra. Então ele vai fazendo o mesmo movimento. Então é como se o céu ficasse parado para ele. Entendi, cara.
Aí dessa forma você consegue motorizar, mandar ele apontar direto pro ISS e consegue filmar ela, aí você consegue ver. Muita gente consegue fotografar ela. Legal, Renato. Então não é. Porque eu já tava querendo ver a estação espacial. Não, é Não muito é tão difícil. fácil, Não, né, é bem cara? Ainda difícil. mais com um telescópio mais simples e Não, tal. tem que ser um motorizado e muito bom. Cara, aí vamos lá. Eu esqueci de uma outra coisa que eu exijo de todo mundo que vem aqui. Eu não te falei isso, não sei se a produção falou. Nós precisamos de uma coisa sua, cara. Um segredo. Então, você tem um tempo aí ainda, a gente vai ficar batendo papo aí mais, sei lá, uns 50 minutos, 1 hora, 40 minutos. Você tem que me contar um segredo hoje. Tá bom. Pode ser? Vou pensar algum Você vai segredo pensando, aqui. vai pensando. Pode ser algo, pode ser um lançamento, pode ser uma novidade, mas tem que ser inédito, Tá. tá? E aí, agora vamos lá para a pergunta da Joyce, que deve estar em casa agora, falando, cara, o cara vai perguntar ou não vai e tal. Astronomia e astrologia. Tá. A astrologia surgiu justamente quem estava conversando naquela hora lá, sobre olhar para o céu e identificar os astros como se fossem presságios. Então ela ocupou na cabeça do ser humano essa explicação para o que a gente não conhecia. Então ela surgiu dessa forma, surgiu como, vamos estudar como que os astros se movimentam no céu para a gente saber o que vai acontecer aqui na Terra. Ela é mais esotérica, então? É mais esotérica, é considerada uma pseudociência. Tá? Ela não tem uma comprovação direta de que se a Lua está em determinada fase, você vai se sentir melhor por isso ou pior por isso. Tá? Ela é uma pseudociência. E a astronomia é o estudo dos astros. Então é você estudar como que se forma um planeta, como que um planeta se comporta, como que é uma estrela, como que é uma galáxia, como que o universo funciona como um todo. Isso é a astronomia. Até falei do Galileu Galilei, que no final de 1600 ele foi considerado o último astrólogo e o primeiro astrônomo, porque foi quando ele começou a entender isso. Então ele era contratado pelo rei para poder fazer previsões, porque eles queriam saber o que ia acontecer. Então quando vai ter um outro cometa para eu me preparar para isso? Porque no passado acabou o reinado bem no cometa. E ele foi queimado? Não, Galileu não. Foi o Bruno... Copérnico. Não, o Copérnico... Eu tô sabendo bem. Depois eu vou lembrar. É Giordano Bruno. Jordano Bruno. E aí ele foi considerado como o primeiro astrônomo porque ele começou a... O que ele tinha que fazer? Ele tinha que saber quando ia ter um cometa no céu, quando ia estar o Marte em conjunção com a Lua, tudo. Então ele começou a fazer cálculos matemáticos em cima disso. Então o Galileu foi um grande matemático. E começou a estudar o movimento de cada astro no céu para saber quando ia ter, para poder avisar o rei, para poder né, criar toda a estrutura em cima disso. Então a astrologia nasceu disso e ela se perpetuou até hoje porque muita gente ainda acredita nisso. Entendi. Deu para entender essa diferença, então. Aí, quando virou astronomia, já é uma outra coisa. Tá? Então, elas têm esse vínculo. A astronomia nasceu da astrologia porque a necessidade de estudar o céu, primeiramente, veio disso. Veio de saber quando vai ter um cometa. Então, aí foi Newton para estudar com telescópio, quando que ia ter a passagem do cometa, como que ele funcionava. Cara, e falando em cometa, eu venho de uma geração... antes da sua geração até, eu sou de 1975, então eu vivi a febre do cometa Halley aqui, né, cara? A gente comprava lunetinha, você ainda deve ir andando na cidade, você acha lá lanchonete Harley, loja Harley e tal. Você nasceu depois disso, mas você teve curiosidade de estudar, procurar saber essa febre do Harley, assim, cara? O Harley, ele passa de a cada 60 e poucos anos, quase 70, né? E, inclusive, o telescópio foi desenvolvido, esse que eu falei, que é o refletor, que é a base de espelhos, foi desenvolvido pelo Isaac Newton, que ele chama newtoniano também, esse tipo de telescópio, justamente para estudar o cometa Halley. Então, ele desenvolveu o telescópio para conseguir observar ele, estudar a passagem dele e tudo mais. E o cometa Halley foi o primeiro cometa visto de perto, né, por uma câmera. E é bem legal, foi quando descobriu que eles são pedras de gelo, que a cauda é formada porque quando o cometa aquece, chegando perto do Sol, ele derrete esse gelo. E é bem legal. Então o cometa Halley ele tem uma função importante na história aí por conta disso. E teve muita gente que se interessou pelo tema por conta do cometa, Halley, né? É bem comum eu postar alguma coisa sobre cometa e alguém com mais idade vai lá e falar eu vi o cometa Halley quando eu era criança, que não sei o quê. Mas é o cometa que passa mais perto da Terra ou não? Tem cometa que passa mais perto? Não, tem outros que passam mais perto até, só que também vai do tamanho da visibilidade. Cada vez que ele passa por nós, ele fica menor. Porque ele vai queimando. Então, cada vez que ele vai passando, ele vai queimando. Então, há muito tempo atrás, o Halley dava pra ver um pouco melhor. Ele era maior, então. A massa dele era maior. Eu pensei até que talvez ele... Mas, assim, o cometa, ele não tem atmosfera, né? Ele não vai puxar nada pra ele, né?
todo o corpo tem, né, a gravidade, mas ele é muito pequenininho. Por isso que tem, por exemplo, as luas de Marte. Elas são bem pequenas e elas têm um formato de batata. Porque elas não têm tanta gravidade assim para conseguir atrair tanto material a ponto de conseguir formar uma esfera. Então, esses corpos que têm a gravidade mais fraca, eles são mais deformados. Então, o cometa é bem deformadinho porque ele não é muito grande. E aí você falou que Marte, então, Marte tem lua, para mim é meio que até uma novidade, assim. A nossa lua, ela é formada também por uma série de, talvez, detritos, pode ser usado, de impactos que nós tivemos na Terra com essas explosões. Alguns desses detritos ficavam orbitando a Terra e foram se juntando. É isso ou não? A teoria mais forte da formação da Lua é que durante a formação do sistema solar, dos planetas, que é aquele período onde tinha mais destroços e mais materiais, né, orbitando o Sol, enquanto a Terra se formou, formou-se um outro planeta na mesma órbita da Terra. Então, nesse trajeto que a Terra faz, hoje só tem a Terra. Não tem asteroides, não tem outros planetas nem nada. Só que nessa época, durante a formação, formou-se um outro planeta, que era o Theia. E a teoria é de que esse outro planeta, por estar na mesma órbita da Terra, eles se colidiram. Num que colidiu, o impacto gerou esses destroços que se formaram e virou a Lua. Então existem algumas animações que é mais fácil de entender isso. Não, mas esse fenômeno acontece. Tá? É estranho então imaginar como que eles se aglutinam, né? Isso é um pouco estranho, mas deve demorar muito tempo, né? Deve ficar lá demora um pouco. E assim, na animação você consegue perceber melhor. Os destroços aquecidos levantando e se aglutinando por conta tá sendo orbitado pela Terra. Assim como os continentes, né? Que já tiveram juntos, separados, já... Exatamente. Existe uma movimentação aí, tectônica. E por exemplo, quando a Índia se fundiu com a Eurásia, por exemplo, esse local onde eles se colidiram é onde formou o Himalaia, que é onde tem as montanhas. E é curioso isso daí também. Que legal, durante a formação dos continentes, esses impactos dos continentes separados, das ilhas separadas, foram formando cordilheiras. Isso é bem legal. E salvo engano, a África, parte da África já teve junto com a América do Sul aqui também. Elas se encaixam, né? Se você perceber, ali, todos os continentes se encaixam. A gente tem alguns tipos de ossadas e de algumas coisas que são mais antigas e são encontradas nos dois continentes. Então, quer dizer, eles já tiveram juntos também. Exatamente. Até voltando também pro Himalaia, existem fósseis de peixes no topo do Everest. Cara, e também calcário marinho. Lógico, né? Como que haveria calcário marinho em cima de uma montanha? De 8.800 empurrado, então. Foi empurrado junto. E também existe o contrário. Existe o caso, por exemplo, a Lua nasceu dessa colisão com outro planeta, que gerou destroços e o destroço aglutinou. Existe o inverso, que é, por exemplo, Saturno. É bem provável que os anéis de Saturno sejam luas que se destruíram. Então, quando a Lua começa a se aproximar muito do planeta, o efeito da gravidade destrói essa Lua. E aí ela vira poeira. Vira pedacinhos, que formam um anel. Entendi. O diretor aqui do programa, Thiago Rodrigues, ele tem muito interesse nesse assunto que eu vou te perguntar agora. Já que a gente está falando de Lua, da influência da Lua na Terra, inclusive na vida na Terra, né? Tem não sei se isso é verdadeiro ou não, mas eu já ouvi muita mulher, principalmente mulher, quando vai no salão, eu vou deixar para cortar o cabelo na Lua nova, na Lua... Porque fala da influência da Lua no crescimento do cabelo. Cara, isso faz sentido ou não? Já vamos responder pro Thiaguinho para ver se a gente deixa ele mais... não tem nenhuma explicação científica sobre o crescimento do cabelo, até aí não. Mas que a Lua influencia na Terra, influencia. Então, assim, abre brechas pra gente ele também... se manifestou já, viu? Então, assim, abre brechas pra gente imaginar que possa ter alguma influência, tá? Mas não é comprovado. E também, às vezes, é mínima, né? É algo que não seja... Eu acredito que seja bem perceptível. Acredito que não tenha interferência. Mas a Lua influenciou no que a gente é hoje, até chegar nisso. Sim, se não existisse a Lua, a Terra não seria habitada por nós. Porque a Lua, primeiro, ela trava o eixo de rotação da Terra. Por a Terra estar segurando a Lua também tem uma gravidade aplicada sobre a Terra. E isso faz com que a Terra não fique fazendo movimentos circulares aleatórios. Ela rotaciona no mesmo eixo que a Lua rotaciona. Então ela ajuda a travar. E o fato dela ajudar a Terra a ficar travada nesse mesmo eixo faz com que os polos fiquem protegidos da radiação solar. De aquecer. Então eles não aquecem, então eles congelam. Por isso que a gente tem um gelo nos polos. E isso ajuda a controlar a temperatura do planeta. Então são vários fatores da Lua que contribuem para a gente ter essa temperatura equilibrada.
tudo mais. E então, só vou avisar, Thiaguinho, não precisa de olhar o calendário lunar, então não. Pode cortar o cabelo tranquilo quando você quiser, que não vai ter essa influência no... Pode cortar. Só que é interessante, cara, que, por exemplo, quem colhe bambu, quem corta bambu, fala que tem que cortar, acho que é na lua crescente, tem uma fase exata ali. E quem mexe com isso afirma que faz diferença. Então, a gente sabe que tem alguma relação ali, pode ter sim. Enquanto a gravidade levanta até as marés. Tem então isso tem também. alguma influência, sabe? Alguma influência tem. Cara, com certeza. Eu acho que, assim, mais uma vez dizendo, né? Para determinadas coisas deve ser mínima, né? Imperceptível, mas... Só que como o nosso corpo é tão sensível, tão delicado, também tão pequeno, imagina o cabelo, então, que é um fio. Então, esse mínimo imperceptível pode ser que realmente faça alguma diferença. Então, já vai... É difícil, né, Thiaguinho, cara? pode olhar o calendário de novo aí. Eu vou ficar indo e voltando aqui. Cara, vamos falar... A verdade está lá fora ou não? Você acha que... Então, a gente já falou, você já trouxe aqui. Mas eu vou fazer a pergunta para dar um corte legal aqui, tá? Renato, tem vida fora da Terra, cara? Não foi descoberto, mas tem grandes evidências de que pode existir sim. Nós estamos perto de descobrir alguma coisa? Estamos no caminho. Perto a gente não sabe, mas estamos no caminho. Água na Lua? Água na Lua. Água em Marte? Em Marte não. A gente já encontrou água na Lua presa dentro de esferas. Isso é muito difícil imaginar existir algum tipo de vida ali, mesmo que microbiana. Porque a água tem que estar no estado líquido. Porque ela serve como um sólido que ajuda um líquido que ajuda a aglutinar materiais orgânicos para formar células. Então, se ela está no estado sólido ali, não é interessante. Porém, aí o interessante, depois a gente pode até entrar nessa questão aí, de existir essas moléculas de água na Lua, é utilizar elas como quebrar esse H2O e usar o hidrogênio para combustão de foguete, como combustível, e o oxigênio para a gente respirar. Então é uma água essencial ali para a nossa permanência humana na Lua. Agora, água no estado líquido tem muito no sistema solar. Até pouco tempo atrás não sabia que existia. Agora sabe que existe muito mais do que na Terra. Então, por exemplo, eu falei de Titã, né, que tem um líquido, é um solvente, não é água, mas é um solvente, pode ser que construa algum tipo de vida exótica. A gente tem bastante filme até de ficção científica que mostra, né, vida em Titã. Mas tem algumas luas, não é nem planeta, são luas. De Saturno e de Júpiter que tem água, bastante água. Plutão também tem água. Como que funciona isso? Essas luas, vou usar exemplo aqui, Encélados. É uma lua de Saturno. Ela é uma crosta de gelo, a superfície dela é gelo, e por baixo desse gelo tem água, e muita água. E tem atividade geológica, porque ela emite plumas, então ela aquece a ponto dessa água sair vapor dela pelas fissuras do gelo, e ela tem os 6 elementos principais para a formação de vida. Os elementos básicos. Que é carbono, hidrogênio, nitrogênio, os principais. E lá tem. Então lá tem a receita pronta para existir vida. É difícil existir uma vida, tipo, terrestre, assim, é praticamente impossível, né? Porque ao lado de fora, em cima da crosta, não tem campo magnético, então a radiação lá fritaria tudo. Mas dentro pode ser que tenha peixes, algas. Agora a gente não sabe. E o peixe não precisa ser o peixe igual a gente conhece. Pode ser pode ser no mínimo uma alga ali, pode ter. Um micro-organismo que tá ali vivo. Uma coisinha, um plâncton ali, qualquer coisa pode ser que tenha. E isso pode evoluir um dia para algo maior. E pode já ter evoluído. Pode ser que tenha um tubarãozão ali gigante, diferente, a gente não sabe. Que louco pensar. Agora, então vamos lá. A primeira parte, pode ter vida fora da... E outra coisa, né, que a gente tem... A gente é algo muito pequeno perto do universo todo, né? Então, quer dizer, pode ter galáxias até gêmeas ou muito parecidas com a nossa. Pouco nesse sentido aí que a ciência briga um pouco com a religião. Então elas podem muito bem andar juntas, se falar que Deus criou a Terra, criou o ser humano e criou o universo. Olha como que o universo é perfeito. Olha como que as coisas funcionam de uma forma tão harmônica. Né? Que a gente consegue entender como ele funciona, sendo tão complexo. Mas também, por outro lado, mostra a insignificância do ser humano. Porque nós somos minúsculos, somos um nada aqui. A Terra já é uma poeira no meio do universo. Então tá. Então eu falei a verdade está lá fora, né? Que remete ao arquivo X ali, um pouquinho dessa coisa de vida fora da Terra. Então deixa eu mudar. Eram os deuses astronautas? Você acha que pode ser que os deuses que já foram venerados na antiguidade, os desenhos que a gente tem em vários lugares, existem teorias, olha, isso
é um desenho, as pirâmides do Egito, olha como as pirâmides naquela época nós tínhamos pouca tecnologia para construção e, cara, construíram algo maravilhoso, gigante, com pedra que dificilmente seria transportada daqui para lá e tal. Cara, existe alguma chance de já ter tido vida na Terra que era extraterrestre, você acha? Na sua Cara, opinião? eu não acredito. Eu acho muito improvável. Você acha Não que a só Terra não nunca acreditar, recebeu como ninguém? não tem nenhum tipo de evidência ali que pode levar a gente a pensar sobre isso e estudar sobre isso. Aham. Porém, os egípcios e os gregos, eles surpreendem, e eu acho que os egípcios, principalmente, são, assim, fora do comum, porque eles sabiam de coisas que hoje, com a tecnologia que a gente tem, com tanto de conhecimento matemático, a gente não consegue fazer o que eles fizeram. Aham. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante que os egípcios faziam, eles tinham, quando chegavam navios lá no Egito, eles meio que saqueavam o navio para procurar pergaminhos, coisas, conhecimento de outros lugares. Então eles montaram a Biblioteca de Alexandria, que é gigantesca, em cima de conhecimentos que eles valorizavam do mundo todo, de qualquer cultura. E o fato das pirâmides também ter sido posicionadas as três, exatamente na posição das Três Marias, do cinturão de Órion, é uma precisão, assim, absurda. A coordenada, a distância entre uma e outra, a posição delas, assim, é cravada, é perfeito. É muito estranho. Só que a gente não pode desvalorizar o estudo que eles tiveram em cima disso, sabe? A gente não sabe o quanto que eles se empenharam em fazer isso. É estranho, é espetacular a gente saber que naquela época fizeram isso, mas você também não pode atribuir isso a uma vida... É porque, assim, Deus para eles era isso. Você falou sobre os deuses, eles tinham o paganismo de acreditar no Deus Sol, no Deus da Morte, no Deus Marte, no céu era um Deus, tudo era Deus. Tudo estava no céu por alguma função. Então eles tinham esse ímpeto muito forte em tentar descobrir alguma coisa sobre o céu, em trabalhar por isso. Então eles acreditavam que ali no céu existia um portal. Olha só como que eles eram inteligentes. O movimento que as estrelas fazem no céu, se você hoje colocar uma máquina para fotografar, deixar numa longa exposição, vai capturar ali durante a noite inteira as estrelas. Você vai ver o movimento que elas fazem no céu. E no registro da foto, vai mostrar o trajeto dela inteirinho, vai ficar um risco. Não sei se você já viu isso em alguma foto, mas é um monte de círculo assim. Já vi. Eu já vi, inclusive, da Lua também, às vezes eles fazem e tal. Mostra o trajetão dela assim no céu. E eles conseguiram visualizar isso sem ter uma máquina fotográfica. Se eu te explicando pra alguém que nunca viu essa foto, não vai conseguir entender isso. É muito difícil. Imagina pra quem nem sabia o que era uma foto, né? Imagina, cara, eles não tinham nem papel e lápis pra desenhar, mas eles de alguma forma conseguiam anotar ali o trajeto que cada estrela fazia pra conseguir saber qual era o ponto central disso. Então, quando você vê a foto com esses círculos, eles sabiam onde que era o meio dele. E achava que esse meio era pra canalizar alguma coisa. Quando você morria, você ia pra lá, ou o seu espírito, alguma coisa assim. Então, por isso que eles faziam, por exemplo, as pirâmides, que eram como se fossem tumbas que enterravam os faraós, eles queriam centralizar a pirâmide para que ela fosse transportada pro portal. Muito bem. Então, e aí, só para colaborar também, como cultura inútil aqui, existe uma teoria de que o Mr. Bean é um extraterrestre. Não é mentira. A teoria até é explicada no primeiro episódio do Mr. Bean. Olha, essa eu não sabia, não. Depois você dá uma olhadinha. O primeiro episódio do Mr. Bean, ele vem de uma luz, ele aparece de uma luz e tal. E o último episódio, aí já não era mais o Mr. Bean, a série do ator, mas sim uma série animada que fizeram. Vocês já devem ter visto essa série animada. O último episódio, chega uma nave cheia de outros Mr. Beans. Eles só se diferenciavam pelo pet deles ali, que o Mr. Bean tem um pet que chama Ted, inclusive o pet do Mr. Bean. Eu tenho um cachorro que chama Ted, né? E aí o pet dos outros Mr. Beans eram diferentes, mas os Mr. Beans eram iguais. Então tem uma teoria de que o Mr. Bean é... A teoria é o ator ou é o personagem? Não, a teoria de que o personagem, não o ator, o personagem. O personagem eu não duvido nada de alguém falar que o ator é também. Cara, e assim, falando em outros planetas, vida fora da Terra, lá no Achei Saturno, eu vi um vídeo seu falando de uma entrevista que o Chico Xavier deu. Inclusive essa entrevista foi... ele participou de 2 pinga-fogos aqui no Brasil, que ainda traz um recorde de audiência proporcional. É lógico que no Brasil, naquela época, nós tínhamos menos pessoas, também com acesso à TV e tal, e ele deu 2 entrevistas num programa chamado Pinga Fogo, e na época foi extraordinário. E uma dessas entrevistas foi conduzida pelo Saulo Gomes, que é um jornalista brilhante,
porque eu tenho muito orgulho de ter sido amigo aqui em Ribeirão Preto, já faleceu, infelizmente. Mas aí você tem um episódio seu comentando, um desses pinga-fogos, o Chico fala sobre a água na Lua, né? E você comentou isso. E ele fala antes, foram os chineses que descobriram a água na Lua? Foi a China. E ele fala na verdade, antes já o telescópio Sofia, que era um avião com telescópio de infravermelho, tinha localizado moléculas já. Ah, entendi. Que é da Alemanha com os Estados Unidos. E aí, você faz esse comentário... Então, eu fiz porque sempre que eu postava algum vídeo que de alguma forma alguém associasse algum tipo de espiritismo ou de crenças religiosas em cima de alguma coisa que eu falava, sempre citavam o Chico Xavier. Ah, ele já falou isso. Aí eu fui lá um dia, fui assistir essa entrevista aí e fiz um react ali de 3 minutinhos falando um pouco sobre isso. Eu, particularmente, sou bem cético, eu não acredito muito em espiritismo, essas coisas, mas é bem interessante o jeito que o Chico Xavier fala, que é uma visão, assim, é interessante você assistir sendo ou não sendo crente ali de espiritismo e tudo mais. Só que o que eu falo, eu deixo bem claro, ó, a minha opinião, não tô dizendo que quem acredita nisso aí é errado e tal, mas existe também contextos que tem que ser considerado. A gente vê muita gente falando sobre algum tipo de esoterismo em cima de alguma descoberta científica, que, fulano já falou isso e tal, não sei o quê. Só que a gente tem que levar em consideração o contexto. Isso foi dito pelo Chico Xavier durante o período das missões Apolo, que é quando o ser humano estava indo para a Lua. Então, é de se esperar também que a gente queira descobrir e aprimorar, né, essa ida para a Lua e tentar trazer coisas novas. Então, para a gente conseguir voltar para a Lua e ficar na Lua, a gente tem que descobrir água lá. Então, é óbvio que a NASA e as agências espaciais farão de tudo para descobrir. Agora descobriram uma forma, mas pode ser que descubra água de uma maneira mais acessível ainda. Então, eles sempre farão de tudo para conseguir encontrar água na Lua para a gente poder ter a nossa permanência humana prolongada lá. Então, o que Chico Xavier falou, na minha interpretação, e que dá para entender que ele possa ter falado nesse sentido sim, é que o ser humano iria encontrar água na Lua. Só que iria encontrar porque iria atrás disso. E não porque ele estava tendo uma visão, eu vi encontrando água na Lua. Então tem essa interpretação também, sabe? O que eu gosto de fazer é isso, é mostrar que, calma, ele pode sim ter visto isso através do espiritismo. Não tô negando. Na verdade, eu diria que talvez não seja nem também uma visão. Por quê? E aí eu vou falar como uma pessoa... Eu gosto de estudar o espiritismo também e tal. O Chico, ele é atribuído a ele a autoria de muitos livros que ele nega ter escrito. Ele diz que foram psicografados. Então, com certeza, dentro da crença espírita, ele pode ter psicografado algo de algum estudioso. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você acredita ou que alguém tem que acreditar, mas ele pode ter não feito uma previsão, mas sim na psicografia de alguém que estudou a Lua, que estudava as estrelas e tal, essa pessoa pode ter apontado que segundo ele, teria água. Então, só para fazer um paralelo. Mas tem uma outra história interessante dentro, e aí só para a gente finalizar essa questão do espiritismo, né? O espiritismo traz também a história dos exilados de Capela, que seria um planeta que, assim como a Terra, ele era um planeta habitado por uma população mais avançada do que os terráqueos, né? As pessoas estão na Terra aqui, e esse planeta já não existiria mais da forma que ele era. E aí muitas pessoas que estavam naquele planeta se exilaram na Terra. Então, existe uma teoria espírita de que a Terra já teria recebido pessoas de outro planeta, seres muito semelhantes a quem está na Terra hoje e que estão entre nós também. Então são muitas teorias dentro Tem um livro legal que é Os Humanos Não São da Terra, The Humans Are Not From Earth, que é sobre isso aí. Aí claro, pode ser conspiração, pode ser crença, espírito e tudo mais. Aí vai cair num campo que não tem como a gente afirmar sim ou não, cara. Mas é interessante porque, assim, muita gente acredita nisso e usa como um amuleto o fato do ser humano não ser tão adaptado para a Terra. Ao mesmo tempo que o ser humano é muito fácil de se adaptar, é a única espécie que os bebês têm que ser cuidados durante muito tempo, que é exposto ao sol, mas sem problema de visão. Assim, são muitos fatores, a gravidade é forte para nós, mas pode ser porque a gente levou a nossa adaptação até isso, né? Ou pode ser de fato que tem alguma Renatão, diferença aí de... Cara, vou voltar na Lua agora. E aí eu vou te lançar assim 3 perguntas
básicas da Lua. Qual é a temperatura da Lua? Né? Lá é mais frio, é mais quente que a Terra. O homem realmente pisou na Lua? E por que a Lua tem o lado oculto? Por que a gente não consegue ver um lado diferente da Terra que está rodando? A Lua não roda, não tem um movimento de interseção ali, a gente não vê mesmo o outro lado da Lua? Não vê. Vê um percentual pequeno dela. A Lua, ela vira um pouquinho aqui, um pouquinho Só aqui. um pouquinho. Só um pouquinho. Mas ela faz a volta dela normal, ela gira, só que ao mesmo tempo que ela gira em torno dela, ela gira em torno da Terra. Então ela vai compensando isso. É como se fosse uma câmera filmando um estádio de futebol. Que loucura, cara. Você vê essa câmera dando volta em torno do estádio. Se você estiver olhando de fora, você vai ver um momento, você vai ver as costas da câmera, outro momento você vai ver a frente da câmera. Ou seja, ela tá girando. Só que quem tá no meio do estádio só vai ver a frente dela. Lente, só vai ver a lente sempre. Só vai ver a lente, porque ela tá girando, só que apontada sempre pro meio. Então a gente não consegue ver. Não consegue ver. E os Autobots estão lá ou não? Os Transformers estão... os Transformers. Porque no filme também os Transformers estão escondidos lá no cu da Lua. Tem gente que fala que é o lado escuro da Lua, né? É, o lado escuro da Lua. E viagens pra Lua, nós vamos ter isso comercializado? Já começou a ter viagem espacial, né? Teve até um brasileiro que já foi só no foguete, foi até a órbita abaixo da Terra ali e voltou. Então já é um começo, né? Agora até ter isso pra Lua vai ser um pouco mais difícil. Agora vai voltar, no ano que vem vai ter a Artemis 2, que vai levar um ser humano para a Lua para orbitar e voltar. E na Artemis 3, que deve ser em 2026, 2027, vai para pousar na Lua. Agora, depois de mais de 50 anos, vai pousar. Então, só depois a gente vai conseguir saber se vai ter como comercializar isso. Tem essa história também. Quem tem teoria da conspiração fala, por que em 69, quando o homem pisou a primeira vez na Lua, tudo era mais difícil, mais caro, e agora, depois de tanto tempo, nunca mais foi. Mas é justamente por isso, né? Custo, e naquela época você tinha uma corrida espacial. Cara, são muitas questões que envolvem isso. Porque, na época, a ida para a Lua não foi a um fim científico, foi por política. Então a gente pega o final da guerra, tem aquele conflito, aquela guerra fria entre a Rússia e os Estados Unidos, e eles usaram essa ida à Lua como uma amostra de que eles tinham mais tecnologia. Então nessa época, final da guerra, que eles conseguiram capturar alguns mísseis nazistas, eles ficavam testando. A Rússia e os Estados Unidos lançavam ele para a órbita baixa, voltava, até que os Estados Unidos arriscou ir para a Lua, de fato, para mostrar para a Rússia que nós temos potencial para isso. Então se a gente quiser mandar uma bomba aí para orbitar a Terra e cair em cima de vocês, a gente consegue. Então foi mais nesse sentido. É muito custoso, fez isso 5 vezes, tiveram vários ciscos, algumas missões que quase morreram os astronautas, e não... Tiveram missão que morreram até, né? Teve, mas foram os ônibus espaciais. Não foram as Apolos, então? Não foi na Apollo. A Apollo teve o da Houston Have a Problem, que não deu certo e voltou, depois foi de novo, mas morrer não. E que a que voltou, parece que ela foi mais longe do que a que... porque cada uma que eles iam, eles testavam coisas diferentes, levava coisas diferentes para a Lua, pegava amostras diferentes, montou o espelho retrorefletor. Não vamos falar sobre tudo, até o espelho retrorefletor é uma das formas de evidenciar que nós fomos para a Lua. Ah, tem um espelho lá? Tem um espelho que foi montado, projetado, que ele foi levado durante a missão, acho que Apollo 11, 14 e 15. Foram 3 missões que na 15 eles terminaram de montar. O espelho retrorefletor, como que ele funciona? Ele é todo posicionado e feito para que o laser que é apontado para ele consiga retornar na exata direção de onde ele foi lançado. Então ele não é como um espelho comum, legal, que se você aponta o laser aqui, ele vai sair numa perpendicular. Não, então ele vai exatamente no mesmo lugar. Então, dessa forma, diversos observatórios da Terra, como o Pic du Midi, que é da França, o Texas, o McDonald, tiveram vários observatórios que conseguiram mandar esse laser voltou para a Terra e eles falaram, não, realmente existe lá um espelho porque a gente conseguiu usar a coordenada exata que a NASA disponibiliza. Ela dá a coordenada? Dá, tem a coordenada certinha lá do laser. E são observatórios privados, então não teriam para que eles fingir que mandou. Então, uma das evidências mais fortes é essa. Para quem não acredita em foto, não acredita dentro dessas coisas tudo, tem o fato do espelho. Então tá. E o lance da bandeira, que dizem que a bandeira não tremulava e tal, e lá não tem vento. Como? O que é isso, cara? Cara, é bem fácil essa explicação. A bandeira, quando os caras foram fincá-la no chão, ela teve uma força aplicada. Então, por que uma bandeira ela balança?
por causa da força do vento. Quando o vento bate nela, ela balança. Lá não tinha vento, porém tinha uma tensão que era o astronauta colocando ela, fincando ela. No que ele fazia força, ele movimentava toda a bandeira. E ela tinha uma haste superior também. Ele não era só a haste vertical. Entendi. Até para manter ela, porque senão ela ia ficar ali ela ia cair. Né? Então ele tinha essa horizontal, e a horizontal não foi esticada até o final. Então ela ficou um pouco mais folgadinha ali. E com a aplicação que eles aplicaram de força ali sobre a bandeira, é o que fez ela se mexer. Lá tem menos gravidade que a Terra também. Bem menos gravidade. Balança mesmo. E foram 6 bandeiras. 6. E hoje elas estão brancas já, né? Por causa da radiação. Como lá não tem campo magnético. E tem telescópio que ainda consegue ver essas bandeiras? Não, a gente não consegue ver as bandeiras. A gente consegue ver a sombra delas, só que não por telescópio, pelo LRO, que é o Orbitador de Reconhecimento Lunar da NASA. Esse LRO ele ficou até 2012 orbitando a Lua e fotografando e filmando tudo. Ele conseguia ver a sombra que a bandeira fazia. Só que ele conseguiu ver a sombra de 5 bandeiras só. Era bem pequenininha ali, mas dava pra ver a sombra que ela projetava no chão. Legal. A primeira bandeira, ela caiu no chão. No que o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Michael Collins, na hora que eles decolaram para sair da Lua, a decolagem do módulo, com a explosão ali, derrubou a bandeira. Cara, e alguém pode nos surpreender e chegar na Lua sem a gente estar sabendo? Por exemplo, a China pode... A China? De tecnologia tem várias hoje, até países árabes, a Índia, né? Tá mostrando ter potencial para isso. Mas quem hoje age mais em silêncio é a China. Elas... abriu, né, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, falou que até 2030 quer estar com o ser humano lá e tudo mais. Só que eles não falam tudo, não. Então a gente não sabe exatamente o porquê eles querem ir, qual que é o objetivo, o que vai fazer, quando vai. Se eles forem lá, a Shopee vai começar a entregar lá, você vai ver. A galera vai querer morar lá na... Vai rapidinho, né? Não, os caras são... Tudo eles... E eles têm muito também da engenharia reversa, né? Uma série de coisas, eles estudam muito, né, cara? E avançaram muito. É muito. A China hoje é muito forte. Muito forte. É muito então forte. Então ela pode surpreender a gente. Pode, a qualquer momento. A China é... E aí você fala bastante de agência espacial, a gente sempre fala, a gente tem muito a referência da NASA. Quais são os países que têm agências... Hoje tem bastante agência, as maiores, assim, todas elas têm uma relevância aí científica muito forte, tá? Até, por exemplo, a Índia, que até pouco tempo atrás não se falava disso, hoje tá mandando uma sonda, mandou pela primeira vez no Polo Sul da Lua, que é muito interessante, que é onde encontrou uma maior presença de água. Legal. Então, eles estão fazendo fatos muito históricos. Tá, mas tem, por exemplo, a JAXA do Japão, que tem também uma ideia de colonizar a Lua, de criar uma base ali. Tem a Roscosmos da Rússia, que está um pouco adormecida, voltou, tentou mandar uma sonda até pouco tempo atrás, aí não deu certo, alguns meses atrás, ela colidiu. Tem a chinesa também, que é muito forte. Tem a ESA, que é a Estação Espacial da Europa, que aí já engloba alguns países da Europa ali, que é bem forte também. Assim. E todas elas também, principalmente a ESA, trabalha muito em conjunto com a NASA. Então, nessa missão Mars 2020, que é o que mandou o robô para Marte, a ESA tá junto. E a ESA que vai trazer a amostra de rocha. E o Brasil? Muito pouca pesquisa nisso. O Brasil, muito pouco, cara. Então, assim, um dos principais focos do meu trabalho no Instagram, no YouTube e tudo, é eu tentar combater um pouco esse negacionismo, mostrar para as pessoas um pouco mais sobre a ciência, para a gente entender que é necessário, assim, quando a gente fala de ciência, exploração espacial, não é só mandar um robô para Marte, estudar uma estrela, não é isso, é muito mais aplicável, são tecnologias que a gente desenvolve com isso. Então, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, da NASA, lá descobre métodos de purificação de água, métodos de cirurgia contra a catarata, contra a remoção de tumores, tem muitas coisas que são desenvolvidas lá e também monitoramento de desastres naturais. Então isso para o Brasil também seria muito importante. A gente ter esse tipo de tecnologia, ter um GPS próprio, sabe, monitorar com mais eficiência nossa agricultura, nosso clima. Então a gente hoje é dependente dos Estados Unidos. Então se a gente aos poucos começa a trabalhar isso, o povo começa a aceitar e começa a valorizar isso na política. Bom, eu tenho muita coisa ainda para te perguntar, então eu vou... Agora o pessoal já começou a me mandar aqui, ó, pergunta isso que a gente não quer deixar passar em branco. O que é o buraco negro, cara? Porque a gente cresce ouvindo falar de buraco negro, filmes que mostram buracos negros como se fosse algo que estivesse sugando tudo ali e mandando para uma outra dimensão espacial e tal. O que é o buraco negro? A gente já sabe exatamente o que é ou ele pode ser várias coisas? Não, o buraco negro é onde está a explicação que vai juntar a relatividade, que é o que a gente conhece do funcionamento do universo, com a mecânica quântica, que é os átomos.
que não consegue se misturar muito bem as duas teorias. Ah. Porque o buraco negro ele sai totalmente assim do padrão da física. Tem um ponto central nele, que é a singularidade que se chama, que o tamanho dele tende a ser o menor possível e a gravidade, a densidade a maior possível, tende ao infinito. Então isso como é se ele uma tivesse incógnita. um negócio gigante escondido num... E como que funciona isso? Quando a gente fala de massa, então o planeta Terra tem uma massa. Essa massa é como se fosse o peso dele. Vamos supor que aqui a gente tem um espaço, que é essa mesa. É um tecido. Isso seria quadridimensional, mas vamos supor que só para a gente entender que aqui tem um tecido plano, a gente vai lá e coloca a terra em cima dele. Ela tem uma certa massa que vai causar afundar um pouquinho esse tecido. Isso, no que ela afunda um pouquinho, ela vai pegar essas coisas que estão perto e vai tender a atrair para ela, porque tá derrubando, né, o tecido. O buraco negro chama buraco, porque justamente isso aqui é tão denso, mas tão denso que essa massa puxa tanto, pesa tanto, que ela causa como se fosse um furo. Então ela vai puxar tudo para dentro. Entendeu? E nada consegue escapar, nem a luz escapa do buraco negro. A luz, ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. É a coisa mais rápida do universo. E se um fóton passa pelo buraco negro e entra, não consegue sair. Tá, mas aí tudo bem, buraco negro tá ali, puxou alguma coisa. Essa coisa vai Ela aparecer em algum lugar. E a gente não sabe o que acontece. Não sabe, ninguém sabe o que acontece. Não sabe se não depois sabe do se buraco... existe uma quantidade ali de coisas que ela pode absorver e depois disso ela explode. Isso a gente não sabe. Se essa massa é compactada, se isso é o que transportado acontece. Isso leva para outro lugar. Na teoria dá pra pensar em buracos de minhoca, isso aí ser transportado para um outro lugar. Mas buraco negro é um objeto de estudo muito importante. Então a gente não sabe exatamente o que é um buraco negro. A gente sabe que existe. Sabe toda a teoria, como funciona. Já fotografou buracos negros. Eles são diferentes? Tem vários tipos, não é tudo igual. É diferente, não muito, mas é que assim, quanto menor ele é, mais difícil de achar ele. Cara, que loucura. Porque os muito grandes, eles atraem também muito material estelar, então eles são mais brilhantes. Não, buraco negro não é brilhante, mas o material em volta dele é. Então, quanto maior ele é, mais massa ele tem, mais ele atrai de material de estrela, mais brilhante fica em volta dele. Então, aquilo que às vezes está orbitando um buraco negro, nem sempre ele é puxado pelo buraco. Não, não é porque ele é um buraco negro que ele puxa tudo. Que nem no centro da nossa galáxia tem um buraco negro. E tem várias estrelas em volta dele. Ele só tem uma massa muito maior. Então, um objeto que orbitaria uma estrela nessa distância, de um buraco negro, vai ter que estar 200 mil vezes mais distante. E aí você falou de uma estrela. Uma estrela que eu tô vendo no céu hoje, ela pode não existir mais? Pode. Isso é legal. Assim, as estrelas que a gente vê, algumas delas podem já até ter morrido. Só que, como elas estão muito distantes, a gente não vê como elas estão hoje. A gente vê o passado delas. Então, por exemplo... Cara, que loucura! É muito louco. Igual eu falei, a gente vê a luz se movimenta no espaço a 300 mil quilômetros por segundo. Então, tem uma estrela que chama Betelgeuse. Ela está a 600 anos-luz da Terra. Então a luz que sai dela para chegar aqui demora 600 anos. Se ela explodir hoje, nós só vamos ver a explosão dela daqui 600 anos. Então ela pode já ter explodido. Se ela explodiu há 600 anos atrás, a gente vai ver isso agora. Então a gente está vendo o passado dela. Entendi. Até por conta dessa distância. Por conta da distância. E aí, dentro disso tudo... se existisse vida fora da Terra também, pode ser que essa vida demore, e mesmo que seja inteligente, que esteja produzindo tecnologia, e que mesmo que chegou nelas. Que tenha essa tecnologia, pode ser que eles estão demorando para chegar aqui, ou assim como a gente, cada vez mais, se a gente voltar para o que acontecia há 10 anos atrás, o homem ainda não tinha, por exemplo, tecnologia para ir tão longe quanto já está indo, para mandar tanto... Se você for ver uma escala de distância entre nós e a estrela mais próxima e começar a colocar as outras estrelas nessa escala, você vai ver que nós estamos muito distantes. E no sinal nosso de rádio, o quanto ele já percorreu da galáxia, é uma área minúscula. Nossos sinais aqui não andou muito pelo espaço afora, porque ele vai andar ali um pouquinho... por ano ali, lendo um pouquinho. Então, até chegar num determinado local que pode existir algum tipo de vida, que coincidentemente eles consigam pegar o nosso sinal, interpretar ele, decifrar ele, criar uma resposta e mandar de volta, vai demorar mais esse tempo para voltar. E aí você falou do sinal de rádio, recentemente também tem um sinal de rádio que está intrigando a galera aí. Parece que é a primeira vez que a gente recebe um sinal de rádio que veio de fora da nossa galáxia.
esse sinal não necessariamente é de um rádio transmissor, ele pode ser algo Não. natural, gerado, um magnético, atrito. um efeito magnético de uma estrela. Isso acontece por quê? A gente recebe sinais magnéticos o tempo inteiro, ondas de rádio, o tempo inteiro, que vem de estrelas normalmente. Aham. Mas a gente tem que estudar a frequência dela para ver o padrão. Então esse sinal faz uma frequência que ele vai se percorrendo assim durante o tempo e depois ele volta para o estágio inicial, ele vai repetindo. Ele repete um padrão. Quando esse sinal foge do padrão, a gente percebe que tem alguma coisa estranha. Mas isso tem que ser estudado assim, não dá para saber rápido. Tiveram alguns sinais, tipo o sinal WOW, que teve um impacto maior aí, que até hoje não conseguiu ser muito bem explicado. Pode sim ter sido de alguma vida inteligente fora da Terra, mas a gente não tem nenhuma ideia mais aprimorada sobre isso. Se for encontrar, vai ser assim, vai ser estudando as frequências, os padrões de onda eletromagnética ali, mas nada ainda que a gente consiga usar e decifrar alguma coisa. Cara, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Dentre isso tudo, você tem medo de, por exemplo, um asteroide chocar com a Terra, ou um alienígena chegar aqui? Você tem medo do espaço, do que vem do espaço, cara? Ou não? Ah, cara, é interessante isso. No começo, você fica bem assustado, assim, só pelo fato de entender o que é uma estrela, entender como as coisas funcionam. Hoje, assim, uma coisa que me intriga é saber que um dia a Terra vai acabar, o ser humano vai acabar e tudo mais. Isso aí é uma coisa que intriga um pouco. Mas medo de extraterrestre, não. Isso aí eu acho completamente improvável que tenha vindo algum aqui pra cá e tudo mais. Completamente improvável, bem difícil mesmo. Mas de asteroide cair na Terra, sim, é uma coisa que pode acontecer muito facilmente. Não é difícil acontecer isso. Cara, eu posso fazer uma comparação muito boba. O homem, ele colonizou tudo que ele achou. Por exemplo, o homem lá atrás achou um boi e uma vaca e foi lá e colonizou e come os continentes. Às vezes até outros... subjugou outras nações, né? Outros seres humanos durante muito tempo, escravizou. Sim. O homem escravizou seres humanos. Os neandertais foram assim também logo do início. E aí eu falo, cara, eu não sei se o homem, se a gente tivesse tecnologia hoje, chegar num planeta menos desenvolvido que o nosso, se quem manda aqui de verdade e tal, não iria colonizar esse planeta pra gente saquear o planeta, trazer dinheiro pra cá, porque a ganância do homem é tão grande, às vezes, que faria isso. Não, Maraca, jamais o homem ia fazer isso. Já fez. Não, faria. Total. Já fez, porque foi assim é assim que funciona a humanidade. Né, com o tráfico. Porque assim, a escravidão, não estou falando só da escravidão que aconteceu na África, mas assim, quando existiam guerras no Antigo Egito, quem perdia virava escravo. Sim. Era assim, o homem subjugava o próprio homem. Então imagina o homem nós saindo daqui para um outro lugar, provavelmente a gente ia querer colonizar o lugar. Com certeza. Então vamos pensar o inverso, uma tecnologia mais avançada que a gente chegar aqui. Por isso que eu te perguntei, então você acha que isso é difícil de acontecer? Completamente. Então você teria muito mais medo de um asteroide grandão. De um asteroide. Até porque frequentemente a gente descobre que tem algum asteroide passando muito perto da Terra. Descobre quando já passou. Normalmente é quando ele passa no momento que está de dia. Então o asteroide passa na direção do Sol. Então, durante o dia a gente não consegue visualizar ele. Tem que ser do sentido oposto, à noite. Renatão, cara, então vamos lá. Eu entendi bem isso, entendi. E você me deixou mais tranquilo também, porque eu já fiquei, se vier uma galera aí querer colonizar a gente e tal, isso não vai acontecer. Só um ponto. É mais provável que se vier alguma civilização de fora, eles queiram pegar a energia do Sol, explorar o Sol, e não a Terra. Sabe? A Terra não tem nada de tão interessante no sistema solar. Se for pensar em minérios a gente pega em luas aí, tem toneladas de ouros em cometas, em asteroides. Ouro eu falo por ser um bom condutor, né? Tem uma utilidade muito boa aí para a tecnologia. Ou energia, vai sugar a energia do Sol. Água, tem muito mais água no sistema solar fora, então não teria o que fazer aqui. Bom, você gosta de filme ou série? Vejo pouco. Você não tem alguma que fala sobre o assunto que você acha, abordaram algo interessante? Tem várias. Tem algumas coisas que você indicaria, cara? Tem uma que eu assisti que chama Alien Worlds. Tá em português, acho que é Vidas Extraterrestres, não sei, mas é no Netflix. Não sei nem se ainda tem ele lá, mas ele é muito interessante porque, assim, é uma ficção,
Então, vamos supor, começa um episódio, eles vão mostrar umas características de um planeta X, que não existe, só que ele vai falar, nesse planeta a gravidade é tal, a atmosfera, a pressão atmosférica é tal, tem tal coisa, tem água, tem hidrocarboneto, tem não sei o que lá, e monta um planeta fictício. E aí ele coloca 3 vidas ali, que vivem nesse lugar. Então ele vai explicar por que elas vivem ali, como que elas vivem. Então tem uma vida que vive no crepúsculo entre a luz do dia e a noite, que é porque tem tal coisa. Tem uma ave que ela voa, que se ela cair ela não consegue subir mais. Então isso é interessante, não no sentido da ficção, no sentido de você entender como que funcionam esses fenômenos na Terra. E por que para ter vida e a coisa funcionar, teria que ter uma série Exato, de... é muito interessante isso. Falar, por isso que a gente consegue viver aqui. Então a função da pressão atmosférica é essa. Ela ajuda a manter a água no estado líquido. Então, assim, é interessante, é bem legal. Você analisar isso e no meio dele ele vai colocando algumas curiosidades científicas também. E a outra pergunta é, entre os nossos planetas no sistema solar, qual que você mais gosta? Saturno? Achou Saturno? Saturno é o mais bonito, né? É mais bonito. Eu acho ele mais bonito. Mas... Foi o que chamou a atenção olhando o céu. Foi. Foi até por isso que eu achei Saturno. Foi quando eu observei Saturno, isso me intrigou tanto, tirei foto e tal. Eu sempre falo que quem vê Saturno por um telescópio se emociona de verdade. E aí eu criei a página para postar a foto de Saturno e tudo mais. Eu acho ele mais bonito, mais intrigante. De fato é a Terra, que a Terra é a mais rica. Júpiter é bem interessante também, porque tem um sistema de luas bem complexas, bem interessantes as luas. E é bonito também, as manchas, como que ele funciona. E o que também é interessante hoje é Marte, porque Marte está servindo como um estudo para nós de como foi a Terra no passado e como pode ser no futuro. Então, estudar Marte ajuda muito a estudar a história do planeta. E Plutão rodou, né? Não é mais planeta. Plutão não é planeta, não, é anão. Um planeta não. Por que não é? Ele tem atmosfera? Tem, é que assim, Plutão, o que acontece com Plutão? Ele deixou de ser considerado planeta por 3 razões. Uma delas é o tamanho. Então, se pelo tamanho dele ele fosse um planeta, diversos outros que já foram descobertos no sistema solar também seriam. Então, seriam milhares de planetas. Outra coisa, o tamanho do planeta também está relacionado ao primeiro ponto em relação às suas luas. Plutão tem uma lua que é metade do tamanho dele. Então, por ser muito grande, a lua não orbita Plutão, elas orbitam entre si. Então isso não dá uma dominância para Plutão. Falar que esse é o planeta desse sistema, tem 5 luas, então é Plutão e mais 5. São 6, é um sistema ali. E Plutão não é tão dominante assim. E também dominância, na órbita de Plutão, não é só Plutão que está orbitando. Tem outros asteroides, tem outros planetas anões. Então, para ser planeta, ele tem que ser o dominante na órbita. Então, o trajeto que a Terra faz em torno do Sol só tem a Terra, não tem mais nada. Aonde Marte faz, só tem Marte. Onde Júpiter faz, só tem Júpiter. E onde Plutão faz, tem diversos outros corpos. Legal. Então essa falta de dominância dele também não classifica como planeta. Tem mais alguma curiosidade que você lembra, assim, que a gente não abordou aqui? Porque tem muita coisa, que a hora que você saiu, eu falo, poxa, esqueci de perguntar aquilo e tal. Não, eu posso voltar também. Não, já vamos combinar. Tem, cara, tem que assim, hoje a gente tá descobrindo bastante coisa sobre vida fora da Terra, né? A gente não tá efetivamente procurando vida. Procurar vida fora da Terra inteligente é mandar um sinal de rádio e esperar chegar, tá? Então isso é feito sim. Quer dizer, então na sua concepção e sabendo o que você sabe, o primeiro contato nosso com vida inteligente, se houver, não vai ser fisicamente, vai ser primeiro por algum contato... Vai ser primeiro, assim, de rádio, comunicação, alguma coisa. Tá. Que até ser interpretado que isso é uma comunicação vai demorar também. Mas o que mais me motiva, eu acho que é um dos pontos mais... que anima, né, a ciência e tudo, não é encontrar vida inteligente, que isso é muito mais improvável, mas é encontrar sinais de vidas em outro planeta. Por exemplo, a gente tem hoje umas pesquisas que serão mandadas sondas para as luas Encélados, para Titã também, para a Lua Europa, para Ganímedes, para várias luas do sistema solar que tem água, para ver se consegue detectar algum tipo de vida ali. Mas em Marte hoje, já tem um robô, o Perseverance, que está procurando bioassinaturas. Isso é quase que procurar vida. Ele não vai lá para ver se acha uma vida, se acha uma bactéria. Ele vai ver se ele encontra algum indicativo de que no passado teve. Então ele desintegra rochas e lê por espectroscopia se tem alguma molécula orgânica ali, para saber que no passado teve vida. Então isso também é bem interessante. Saber se existiu vida ou não em Marte é bem legal. Cara, eu tenho essa curiosidade também, porque se existiu vida, não só em Marte, mas em algum outro lugar a gente descobrir isso e que foi vida inteligente, então é justamente aquilo que você falou também, né? A Terra
ela tem uma limitação de tempo. Né? Exato. Então, é lógico que a gente está falando de... Por isso que não é tão legal assim achar vida em Marte. Se a gente achar, vai saber que a vida da Terra também pode ser passageira. Mas a gente também está falando de milhões de anos, né? Isso... Sim, milhões ou bilhões, a gente não sabe. Uhum. Então, poderia até encontrar algum sinal de vida inteligente, desenvolvimento tecnológico, algum tipo de aço ali que foi feito manualmente, mas não encontrou nada, não tem nem sinal. Renato, com a internet agora, a gente tem discutido mais tudo isso, né? Um cara que tem falado muito sobre tudo isso é o Sérgio Sacani. Parece que vocês já fizeram alguma coisa junto? Já fui no podcast dele. Você foi lá, bater um papo, trocar uma ideia? Cara, o que pode me dar garantia de que você, o Sacani, não são os alienígenas que estão infiltrados aqui para me fazer acreditar que não existe alienígena, porque tá muito perto, assim. Cara, para clarear a ignorância é estudar. Então, o nosso, como não fala ignorância no sentido da pessoa ser ignorante, mas assim, a gente sempre tem aquela sombrinha. Não, e a pergunta era essa provocativa, né? Então, mas é que assim, o ser humano, o brasileiro principalmente, ele é muito ignorante cientificamente. Mas muito, a gente não sabe das coisas. Por isso que a pseudociência bate muito forte aqui, pega muito fácil, porque ela é sedutora. A gente não tem explicação. A explicação existe, só que ela é difícil de ser entendida. E a gente preenche ela com uma pseudociência ali que é muito mais sedutora. Existe uma ilha aqui perdida debaixo da terra aqui que tem civilizações alienígenas. Então o nosso combate é justamente esse, sabe? É tentar clarear isso para a pessoa, para você bater o olho e falar assim, não, é óbvio que você está falando o que a gente tem que saber, que não é um alienígena, muito pelo contrário. Alienado é a gente não saber isso, entendeu? Cara, tem um monte de outras coisas vindo na minha cabeça, mas nosso tempo acabou mesmo. Eu tenho tempo agora para te perguntar os segredos, se você já pensou em algum segredo. Mas eu queria antes dizer, cara, gostei pra caramba do papo, eu acho que você fala muito bem, você é um grande embaixador sobre o assunto, continue assim, que você possa alçar voos muito mais altos aí, literalmente falando, cara, muito, muito bacana. Que legal, obrigado. E aí? Cara, um segredo uma novidade, algo inédito particular assim. Meu, você fala? Você pode contar o segredo de alguém também. Assim, Maraca, eu sei um segredo do fulano que você não acredita. Não, Cara, eu acho que uma coisa assim, deixa eu falar um negócio. Tem muita gente que acha que eu não gosto dos negacionistas, do pessoal que duvida das coisas da NASA, porque eu posto coisa, enche de comentário lá me xingando a NASA. E eu nunca tive essa aversão com essa galera. Então eu acho que, não vou falar negacionismo, que hoje em dia isso pega até mal, porque já vai contra muitas coisas que são muito importantes. Mas a pessoa que duvida muito da NASA, essa pessoa que acha que essas coisas são mentiras, eu gosto dessa galera. Sabe, eu gosto dessa galera, eu acho que tem uma importância muito grande e são elas que têm que ser trabalhadas. Porque tem muita gente que trata a ciência como uma religião. O que a NASA fala é verdade, o que eu falo ali é verdade e não sabe explicar o porquê. Então eu comecei a despertar curiosidade em tudo isso, comecei a estudar justamente porque eu não acreditava em muita coisa. Lógico que eu sempre acreditei em vacina, na ISS, no formato da Terra, na ida à Lua acredito, mas eu entendo muito bem quem não acredita, tá? Porque a gente também não pode dar a mão ao fogo assim pelas agências, porque elas têm o interesse delas, né? É política. Então eu acho que essa galera que duvida é a galera que vale a pena pegar, estudar, entender, e eu faço questão de trazer esse público, sabe? Eu gosto quando eles vêm e eu acho que até certo ponto é saudável isso. Legal. Bom, então o segredo é que você não ignora essa galera. Não ignoro, que duvidar faz bem, que isso é saudável. Então tá bom. Que essa negação até certo ponto é para ser trabalhada e transforma uma pessoa muito mais inteligente. Cara, e você acha que daqui uns menos de 10 anos a gente tá na Lua de novo ali? Na Lua tá. A NASA vem adiando isso há muito tempo. Era para ser em 2024, 2025. Agora já tá para 2026, 2027. Mas bem. Vai. Quero agradecer. Faz o convite pessoal também. Bom, Instagram, YouTube, isso. Achei Saturno. Lá tem todos os conteúdos, curiosidades que eu falo aqui também. Tem as missões espaciais explicando um pouco sobre elas. E falo bastante também de telescópio. Então, para quem está querendo comprar um telescópio, legal. Entender como que ele funciona, porque foi a porta de acesso para mim, para entender um pouco sobre astronomia e estudar tudo isso, foi o telescópio. Comecei a estudar isso já com 20 e tantos anos. Cara, e o telescópio ajuda muito. Num preço razoável para começar, qual que você diria? Começa com esse modelo aqui. O que eu utilizo da Celestron é um modelo 114mm equatorial. Se você entrar no site lá, vai ter esse modelo. Começa a ficar interessante a partir de uns 3 mil e pouco.
tá? Tem modelos mais baratos, só que se você começa a pegar o gosto, você vai querer trocar rápido. Então esse de 3.000, você consegue até motorizar ele futuramente, se quiser. Se não quiser, você pode usar do jeito que ele é normal mesmo. Legal. E ele então ele pode ser feito um upgrade depois. Você pode comprar ele assim. Muito. Depois... Ele é excelente. Dá pra você colocar câmera nele, dá pra colocar motor. A montagem dele, ela é toda bem trabalhada para não ter tremulação na imagem. Então legal. você consegue regular ela com uma sensibilidade muito boa. Celeson. Então, é um excelente. Celeson. Legal. Renato, cara, muito obrigado. Eu vou só falar aqui dos nossos parceiros, agradecer mais uma vez. Você curtiu? Eu curti demais. Gostoso, né? Tem mais uns aqui, Então ó. vou pegar mais um. Só toma cuidado agora como a gente tá molinho. já tá mais molinho aí. Mas é uma delícia. Cara, mas ó, conheçam o açaí de Já. O açaí de Já fica no Ribeirão Shopping, né? Do Já. É do Já. Fica no Ribeirão Shopping. E eu, lógico, além de experimentar, eu fui conhecer, fui ver, é muito legal, tem opção para muita gente. Então você que não pode com glúten, por exemplo, açúcar, tá de dieta, tem opção para todo mundo, tá? Açaí do Já é para você que está assistindo, para você que gosta de um bom açaí, vai lá, conhece, e a gente vai estar sempre falando aqui no programa. E tem várias versões, além dessas versões que já vem nas embalagens, você pode ir lá, escolher seu açaí, pesar, colocar o que você quiser, quer colocar uma granola, quer colocar um leitinho, o que você quiser e gostar, você pode fazer, e as versões são as mais incríveis possíveis. Mas olha, eu vou confessar que eu adoro esse aqui. Vou pegar o último. Posso pegar aqui? Pode pegar. Ó, a nossa já tá molinho aqui. Mas é muito bom mesmo. E, mais uma vez, agradecer. Vou pegar aqui, ó. Ao vivo é assim, né? Agradecer o açaí de Já. Quero agradecer também o Minas Frios. Minas Frios é parceirão desde o início do programa, desde o primeiro Papo com Maraca. Agradecer essa menina linda que é a Edneia, proprietária do Minas Frios, parceiraça e que recebe você tão bem. As pessoas perguntam, Maraca, Minas Frios é só queijo, presunto, mussarela, salame, presunto parma? Não, é muito mais. Se você quer comprar a granel, tem tudo lá a granel. Tem temperos, uma linha de temperos gigantesca. Tem até creatina, eu te falei, né, Joyce? Tudo você encontra no Minas Frios com preço muito legal, preço de distribuidor e com estacionamento, facilidade ali no pagamento, entre outras coisas. Vai conhecer o Minas Frios que você não vai se arrepender. E quero agradecer também. Você já foi lá? É bom, né, cara? Sexta-feira é de lei lá. Montar a mesinha. Pegar uns frios para montar a mesa. E, cara, esses caras aqui também são nossos parceiros, que é Claro Chopp. Aliás, encontrei até no Guarujá o Chopp da Claro, fiquei muito orgulhoso, porque os caras carregam, Renato, o nome de Ribeirão Preto, cara. Aqui na embalagem está escrito legal. O Chopp de Ribeirão Preto. Tem uma história muito legal do Chopp com a cervejaria Antártica também e tal. Mas o Chopp, claro, ele é encontrado em várias versões. Você pode levar o barril de 50, de 30, de 10 litros ou um growler. Tá a fim de levar um growler do Chopp Claro, a partir de 1,5 litro você encontra growler. E qual o lugar que você encontra no melhor preço? Lá no Beer Shop Express, que também entrega, leva lá na tua casa, monta a tua festa, deixa tudo prontinho para você ter o melhor chopp de Ribeirão. Quero agradecer demais. E para finalizar, agradecer Painil, agradecer a Imídia, agradecer a Vivace e o EdLed também, que são nossos parceiros na divulgação do projeto, tá? Renatão, obrigado, cara, mais uma vez. Maraca, eu que agradeço. Eu virei fã já, cara. Já fui lá, dei uma olhada no canal, vou continuar procurando. Legal. Quando eu ficar sabendo de alguma coisa, tem isso também? Se tiver alguma coisinha que tá na moda, você vai lá e faz um vídeo? Tem bastante, sempre tem. Tô sempre falando das novidades. Legal, cara. Então, muito obrigado, cara, por levar o nome da nossa cidade para todo lugar aí também, Valeu. Por esse trabalho legal, incrível que você faz. Obrigado pela presença aqui hoje. Diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora, que hoje cuidou de tudo pra gente, hein? Iluminação nova, estúdio novo, tudo isso para nossa segunda temporada que começa hoje, e começamos essa segunda temporada com
da melhor forma possível, trazendo aqui o Renato Tuma. Ah, uma última pergunta. Você tem parentesco com a família do Romeu Tuma? Tem muito distante. Não é? A minha irmã, a Rafaela Tuma, que faz as ilustrações lá, se você for no Google e colocar quem é o pai da Rafaela Tuma, aparece lá, Romeu Tuma. Mas não é um erro da Wikipédia. Não é. Então não é. Pode ser parente, mas não é próximo. Não, tem um parentesco sim, mas não é tão próximo. Porque a família ficou muito famosa aqui por conduzir alguns casos de polícia. Os dois são delegados, sim, pai e filho, e os dois foram deputados também, políticos aqui no Brasil e tal. E aí tem você, tem sua irmã. Aliás, a sua irmã também tem um trabalho incrível. Um dia, quem sabe, a gente consegue arrastar ela para cá pra gente bater um papo. Muito legal. Família Tuma participando aqui com a gente. Então, volto semana que vem com mais Fala Maraca. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem. Tchau.